Fala pessoal, tudo bom? Alexandre Krakowski aqui, CFA Charter Holder, professor da Link, advisor de M&A. Estou aqui na Tesla com os alunos da Link, Fabrício, Gabriel, dá uma alô pra turma aí. E hoje com ele que é sócio da Suno Research e uma das feras do mercado financeiro, Thiago Reis. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês e sempre acompanho. Esse é o M&A de Elmoldon, a hora do M&A, e o Thiago, para quem não sabe, também tem muita história de M&A para contar pro pessoal. Bastante. A gente talvez não seja tão conhecido pelos M&As que nós fizemos e fazemos, mas a gente faz bastante. Só nos últimos 3 meses foram 3 M&As. Caramba! Conta pro pessoal que não conhece ou não está familiarizado com o tanto que a Suno também cresceu, o que vocês fazem hoje? Nós somos um grupo do mercado financeiro que foca na parte de investimentos. E nós temos 3 divisões principais de negócios. Uma que é a área de assinaturas, alguns que estão nos assistindo nos conhecem muito por conta disso, né? A Suno Research basicamente é um serviço que as pessoas assinam no cartão de crédito e tem acesso à nossa plataforma de análise e investimentos. As carteiras que a gente indicou ao longo do tempo criaram muito valor para os nossos assinantes, performando bem acima do benchmark. Daí depois também criamos a Suno Asset, que pouca gente sabe, mas a gente faz muito M&A por lá também, que é a gestora de recursos da Suno, que basicamente a gente foca em 4 segmentos lá: ações, infraestrutura, agronegócio e imobiliário. Os fundos têm ido super bem, todos os fundos que a gente criou ali na liderança ou no quartil superior de performance. E também criamos uma área que a gente chama de advisory, que é a área de assessoria, wealth, consultoria de investimentos. A gente tem mais de 4 bilhões de reais gerindo capital de terceiros, então pessoas físicas que às vezes não querem tomar conta do seu dinheiro, querem terceirizar para um especialista. Nós somos uma empresa que pode auxiliar esse tipo de cliente também. O pacote todo pro empresário e pro investidor. Exatamente, servindo desde de investidores muito pequenos. Eu já fui parado na rua por motoboy que é nosso cotista. Legal. Até empresário lista da Forbes. A gente atende todo tipo de investidor, pessoa física e também investidor institucional. Nós temos o maior banco de investimentos do Brasil, investe nos nossos produtos da Asset. A maior corretora do Brasil já investiu também ou investe nos nossos produtos da Asset. Então a gente atende todo tipo de investidor brasileiro e em breve estrangeiro também. Porque ganhar dinheiro não tem classe social, é o cara aprender a controlar o patrimônio dele, crescer o patrimônio dele e contribuir, né, para a família e para as pessoas ao redor. Thiago, falando de M&A, quando a gente vai para uma métrica de valuation, né, o que muda você avaliar uma empresa, uma ação, e você avaliar uma empresa para aquisição, para um M&A? Bom, quando eu estou avaliando uma ação como analista, eu tenho pouca capacidade de influência. Então, eu tenho que estimar o fluxo trazido ao valor presente que aquela gestão vai trazer. Então, sei lá, quando eu compro uma ação da Petrobras, que é uma empresa estatal, e a gente já viu todo tipo de governo tendo todo tipo de ingerência dentro da empresa, você tem que fazer a conta de uma empresa como a Petrobras ou uma empresa que você não vai ter o controle, com a cabeça que aquela gestão vai criar de valor. Então, você não tem muita influência. E confiar na gestão que está e nas futuras. Não necessariamente confiar, porque às vezes você não confia, mas está no preço. Né? Então, mas você tem que partir do princípio de que você não vai ter nenhuma influência, que não necessariamente aquela empresa vai ser gerida no melhor interesse do acionista, e você traz isso ao valor presente. Não necessariamente é ruim, porque se a empresa for gerida nota 4, mas o preço na bolsa tiver nota 1, talvez seja um baita negócio. Na minha opinião, foi o que aconteceu com a Petrobras nos últimos 2 anos. Ela se valorizou muito, se valorizou mais que praticamente qualquer outra empresa do mundo. Muito porque estava num preço muito amassado, né? As ações da Petrobras 2 anos atrás tinham um múltiplo inferior à estatal russa de petróleo, que era proibida de ser adquirida por praticamente todos os investidores aqui do Ocidente. Então,
por mais que a Petrobras muitas vezes não seja gerida no state of art, e eu acho que não foi tão mal gerida como estava sendo precificado, criou-se uma baita oportunidade porque estava mal precificado na bolsa. Então, essa é a primeira coisa. Quando você faz uma análise de uma empresa listada na bolsa, você tem que partir da premissa que você não vai ter nenhuma influência. Quando você está fazendo um M&A, é diferente, porque você pode fazer coisas na empresa que você não pode fazer numa empresa listada. Quando você compra uma ação da Petrobras, você não tem gerência nenhuma. Quando você compra um ativo, você pode influenciar positivamente ou negativamente aquela empresa adquirida. Então, nós já fizemos alguns M&As na história da Suno. Alguns a gente tocou bem. Acho que a maior parte deles a gente tocou melhor do que estava sendo administrado anteriormente. Por conta disso, criamos valor. Sensacional. E você tem uma diferença importante que você está comprando a empresa, ela passa a ser sua, e você perde um pouco da liquidez de ter uma ação, que eu compro uma fração da ação, consigo vender a qualquer momento. Sim. Como que você fecha essa equação? No sentido de que, comprei uma empresa, ela tem que ser mais para o médio e longo prazo. O que vocês olharam de portfólio que fazia sentido trazer para dentro da sua? Nós fizemos quatro M&As na nossa história em que nós adquirimos o controle. 5 M&As. Ou 4 M&As. Não, 5 M&As. Que nós fizemos na nossa história. Nós fizemos alguns investimentos também minoritários, como a Link, que a gente via como um bom investimento. Tinha uma outra sinergia, mas bem pouco. E esses 4 M&As foram basicamente sites. 5 M&As foram basicamente sites. Então, são sites de investimentos muito populares. Então, Status Invest, que é uma ferramenta muito popular, que é acessada por mais de 1,5 milhão de investidores por mês. Outros sites mais de nicho, como o FIIs.com.br, fundsexplorer.com.br. Esses sites a gente trouxe para o nosso guarda-chuva, porque tinham mais sinergia conosco do que com o dono anterior. E cada uma dessas transações teve uma discussão de preço diferente, mas foi gasto muito pouco dinheiro upfront. A gente pagou muito com a sinergia que a gente extraiu do ativo. Tá junto. Exatamente. Bacana. E nós também adquirimos a Eleven, que era uma empresa de research B2B. E nós também compramos, ou co-criamos, uma empresa de educação chamada Certifiquei, que é muito forte aí para a formação de profissionais certificados para o mercado financeiro. Sensacional. Então, basicamente, esses 4 M&As, 5 M&As que nós fizemos adquirindo, e nós fizemos também uma transação com a XP, que é a maior corretora do Brasil, que ela se tornou uma investidora minoritária, nos dá total liberdade para administrar a nossa empresa, e isso aí deu um fôlego para a gente continuar se investindo na nossa empresa, né? Ela fez uma injeção de capital dentro da empresa que nos garante uma saúde financeira robusta. Então você participou de todos os lados ali como Suno. Sim. E quando a gente vai para clientes, né? Tem um cliente que está querendo fazer um M&A, ou tem negócios, como que vocês conseguem apoiá-los em gerar algum tipo de liquidez? Bacana, nós temos muitos clientes na Advisor que buscam esse serviço, né, de consultoria de investimentos, enfim, a gente auxiliar. E essas pessoas muitas vezes não estão inseridas no mercado financeiro, não conhecem tanto, inclusive, a possibilidade de fazer um M&A, de vender seu negócio. E a gente geralmente indica boutiques que possam fazer sentido. Nós não temos, vamos dizer assim, um time de M&A para auxiliar os nossos clientes, mas a gente conhece muitos prestadores de serviço que estão aí há décadas fazendo isso. Eu, inclusive, quando fiz meu M&A, fiz com uma boutique conhecida, e a gente traz isso para os nossos clientes. Agora, uma coisa que a gente tem feito com bastante intensidade ao longo dos últimos meses é feito M&A através dos nossos veículos listados na Bolsa. A Suno hoje possui 8 veículos listados na Bolsa, entre fundos imobiliários, fiagros e fundos de infraestrutura. Esses veículos, eles têm liquidez na Bolsa. Os nossos fundos, eles têm uma liquidez acima da média.
E também eles têm uma vantagem tributária. Então, para muitos donos de ativos no Brasil, pode ser interessante fazer uma troca deste ativo por cotas que tem liquidez na bolsa, etc. e tal. Inclusive, também a gente já fez o chamado leverage buyout. Nós temos um fundo de energias limpas, basicamente faz investimentos em energia solar, e um determinado player precisava de uma liquidez com certa rapidez, por conta de questões internas da companhia. E nós conseguimos dar uma solução muito rápida para isso. Nós temos um veículo que é listado, e com isso a gente conseguiu acessar o mercado de capitais com muita rapidez para emitir uma dívida para comprar aquele ativo e tinha um spread positivo. O que esse ativo gera de renda paga com certa folga os juros dessa dívida, e por conta disso aumenta o dividendo por ação e o lucro por ação dos nossos investidores. Falando dos veículos listados, isso não deixa de ser uma forma de M&A ou de IPO, né? Você está levando um fundo para a bolsa e vai ter ali vários investidores. Sim. Como é que é esse processo? Bom, e a tese, né, do fundo? Geralmente os nossos fundos eles fazem um IPO de maneira diferente de outros fundos imobiliários. Nós buscamos proativamente donos de ativos, então fazendas. Fizemos isso também com crédito do agronegócio, empresas que têm estes ativos nos seus balanços, e empacotamos isso dentro de um FIAGRO, de um fundo imobiliário ou de um fundo de infraestrutura, e fazemos um IPO. Nós fizemos um IPO que tinha inicialmente apenas um cotista. No nosso FIAGRO, que hoje tem 110 mil cotistas, começou inicialmente com um cotista, que ele botou ativos do seu balanço, aportou ativos do seu balanço neste FIAGRO, e a partir do momento que está listado na bolsa, as pessoas podem conhecer e ir comprando e dando liquidez. Esse investidor ele foi vendendo aos poucos, quando tem preço bom, obviamente, ele vai vendendo esse ativo na bolsa. E com isso a gente faz um IPO bem raro no Brasil, que é a listagem direta. O IPO, ele é conhecido no Brasil quando tem uma primária ou tem uma secundária relevante e troca-se estrutura societária muito rapidamente, né? Você traz investidores de fora e a estrutura societária ela muda. A listagem direta não. É só então, o cara, não tem nenhum outro investidor, ele se torna público. Então temos aqui a Link, nós somos um pequeno investidor na Link. A Link poderia fazer a listagem direta, então tem lá o atual quadro de sócios, tem, não sei, 100 sócios lá. Ó, pessoal, a partir de amanhã vocês são sócios da mesma empresa, mas tá na bolsa. Quem quiser vender, vende. Quem obviamente vai ter pessoas que vão querer comprar, e daí começa a ter aquela liquidez. Não teve uma injeção de capital na companhia, não teve novos investidores, não teve uma mudança relevante no quadro societário. Você simplesmente sai de uma estrutura fechada e vai para a bolsa. Algumas empresas que fizeram isso, né? Uma empresa que fez isso foi o Spotify. O Spotify ele fez essa listagem direta. Legal. É mais difícil fazer uma listagem direta porque, como você não tem bancos, coordenadores, etc., o mercado não dá tanta visibilidade inicial para aquela empresa, tem pouca cobertura. Mas como o Spotify... Pouco volume de negociação e que pode impactar também um pouco no preço. Exatamente, mas como o Spotify é uma empresa muito conhecida, eu acho que quem está nos assistindo aqui deve ser bem difícil. Pode estar até assistindo no Spotify. Pode estar até assistindo no Spotify. É muito difícil não ter alguém que é interessado em comprar ou analisar aquela empresa. Então a listagem direta ela é boa para empresas que já têm uma certa visibilidade. No caso da Suno, nós temos essa visibilidade e isso ajuda a trazer investidores para o ativo. E mais importante, Ale, é o custo, que é muito reduzido. Como a listagem direta, você não tem que contratar
tantos advogados, tantos advisors, etc., distribuição. Que é um dos principais empecilhos hoje da Bolsa. Com certeza. A empresa, para ser listada, tem que milhões. colocar ali 750 milhões em circulação. É 1 bi em circulação e a Bolsa está fazendo um trabalho para baixar isso para 750. Pô, você inviabilizou metade do mercado. Então, essa estrutura de listagem direta que a gente fez boa parte dos nossos fundos, não todos, mas a gente fez boa parte deles, ela é muito eficiente em custos e no final do dia acaba sobrando mais dividendo para o investidor. Sensacional. Falando de bolsa, já aproveitando então o gancho, acabamos de ter uma nova alta de juros. Sim. Ativos cada vez mais, né, descontados. O que vocês estão vendo como Suno para os próximos anos? As ações estão muito descontadas e os prêmios de risco no crédito estão muito baixos. Então, o que a gente tem visto são as empresas emitir dívida com prêmios muito baixos e recomprando suas ações, inclusive empresas estatais, o que era inimaginável, né? A Petrobras abriu o programa de recompras, a BB Seguridade abriu o programa de recompras, que elas estão vendo que suas ações estão muito baratas. O grande comprador de ação no Brasil nos últimos 12 meses foram as próprias empresas, e grandes empresas, então Petrobras, Vale. A Vale, nos últimos 3 anos, recomprou praticamente 20% das suas ações que tirou de circulação. Acho que isso é um sinal. Quando a própria empresa recompra as suas ações, é um sinal de que está barato. Poucas pessoas conhecem tão bem a empresa quanto a própria gestão, o conselho, que é quem determina o programa de recompra. Então, quando o programa de recompra da empresa está ativo, no Brasil, então, nem se fala, geralmente é porque é um bom negócio. Lá fora as empresas deixam meio que no piloto automático ali, estão sempre recomprando ações. Mas no Brasil não. As empresas elas abrem programas de recompra de maneira oportunística. E hoje a gente está vendo muito programa de recompras. Eu não tenho um número de cabeça, mas eu chutaria que é o maior volume de programa de recompra da história do Brasil. Passou por uma fase de recordes de IPO, agora estamos indo para o recordes de recompra. Inclusive empresas que fizeram IPO recomprando. Olha só. Tem um caso aqui, por exemplo, da Boa Safra, que fez um follow-on a 16 e alguma coisa, faz 6 meses menos, e as ações caíram para 11, 12 reais, abriu um programa de recompra. Ela está recomprando uma mercadoria que ela vendeu a 16 há 6 meses atrás por 12 reais agora há pouco. Eu estou dando um exemplo, poderia dar um exemplo de várias empresas que estão em situação análoga. Estamos passando na frente aqui agora do prédio do BTG. Ele que também tá num fundo imobiliário. Uma parte destes ativos estão dentro do fundo imobiliário. É um ativo premium, um ativo muito grande, né? Uma torre que deve valer alguns bilhões, 2 bilhões de reais. E uma fração desses andares estão dentro de um fundo imobiliário chamado BLCA. Você passa aqui, você vai vendo só as letrinhas das ações. Você vai no shopping, tem os tickers das lojas. Sim. Aqui você consegue ver ticker de fundo imobiliário. Sim, o número de investidores de fundo imobiliário cresceu de maneira exponencial ao longo dos últimos 8 anos. Eram 80 mil investidores quando a Suno começou, e são 3 milhões de investidores. Cresceu mais de 30 vezes, cresceu aí praticamente 40 vezes nos últimos 8 anos. Poucas coisas no mundo cresceram 40 vezes no mesmo período, né? Sensacional. O Fabrício tinha feito uma pergunta antes da gente começar, Fabrício, de ativos descontados. Né, do trade do trade não, mas da situação dos hermanos. Quer perguntar de novo? Eu tava lendo no site da Suno que eles tinham investido em ações argentinas. Aí eu perguntei pro Thiago qual que era a tese que eles tiveram para investir nessas ações argentinas. Sim, a tese é preço. As pessoas, elas às vezes se esquecem que quase tudo se resolve no preço. Eu brinco que no preço certo dá até para comprar um Maré Turbo, né? Talvez o Maré Turbo seja um melhor negócio do que o Tesla aqui, que a gente está andando no preço correto, como negócio, né? Não como ativo. Com certeza o Tesla aqui é um carro maravilhoso, mas de nada adianta se estiver no preço. Às vezes é melhor como negócio. Eu acho que você me deu uma ideia, que o próximo a gente vai fazer no Maré Turbo. Vamos comprar barato e vamos vender caro. Sem suspensão, assim a gente vai... Mas basicamente isso, e as pessoas não entendem isso, as pessoas têm dificuldade de entender isso.
Na nossa história, sempre os melhores negócios que a gente fez foram comprar ativos estressados. Não necessariamente eram ativos ruins, tá? A gente indicou ações da Petrobras, do Banco do Brasil. A Petrobras tinha a maior margem EBITDA de todas as petrolíferas do Ocidente. O Banco do Brasil tinha um dos maiores ROIs de todos os bancos do mundo. A gente indicou uma ação da Argentina chamada IRSA, que é uma empresa de shoppings. Eles possuem mais ou menos 70% dos shoppings de Buenos Aires, e as vendas por metro quadrado são superiores ao Iguatemi e à Multiplan. Então não é que a gente estava falando de um ativo podre, é um ativo melhor do que os ativos que nós temos no Brasil na hora que a gente avalia a venda por metro quadrado, e o aluguel vai ser uma proporção dessa venda por metro quadrado. E naquele momento a gente estava pagando 1/3, 1/4 do valor de um Iguatemi, de uma Multiplan. A gente chegou a fazer uma conta, Ale, que o preço que estava sendo negociado na bolsa, essa empresa, era o valor do aço e do cimento. Assim, no limite dava para um hospital, dava para vender pelo preço do entulho. Então é a margem de segurança. As pessoas se esquecem desse conceito, que talvez seja um dos conceitos mais importantes das finanças, é a margem de segurança. Que isso vale para tudo na vida, assim, dá para fazer um seguro de vida para uma pessoa que está na UTI, no preço certo dá. Se a pessoa tiver 50%... E deu para fazer dinheiro com a Argentina. Muito, não para de subir, está na máxima aqui. A Bolsa Argentina é a que mais se valoriza no mundo nos últimos 12 meses. Isso acaba sendo uma verdade também para o M&A. Então você tem o M&A no preço certo, você pode ter um negócio que é estratégico, que eu preciso trazer para uma capacidade única, ele pode despertar outros M&As futuros, ou um crescimento que eu não teria, um M&A mais defensivo, vamos dizer assim, e que, às vezes, no preço, quando está muito esticado, você nunca vai conseguir recuperar esse investimento. Com certeza. Tem até um estudo de Harvard antigo, que fala, a maioria dos M&As falham, né? Why M&As feios? 70% a 90% falham em capturar o valor, porque o executivo se emociona, às vezes paga mais do que deve, entende que vai ter uma sinergia muito grande, bota no Excel e na hora de executar não acontece. Precifica muito mal aquele ativo, né? Paga caro. Então é também a importância de estar no preço. Thiago, como já deu para ver aqui que se coloca dinheiro na sua mão, você replica ele, eu queria agradecer a sua presença aqui no Tesla e deixar um cheque para você investir. Esse é um cheque um pouco diferente do que vocês têm recebido aí Pode ser que algum cliente já tenha dado esse cheque para você, mas eu tô com um cheque aqui, ó. Opa. $1 bilhão. Então tá muito na mão. Obrigado, hein? Se eu soubesse que eu ia ganhar $1 bilhão, eu tinha vindo mais cedo. Gostei disso aqui. Com esse cheque na mão, a pergunta que não quer calar: onde alocar? $1 bilhão dá 6 bilhões de reais. Qual que é o objetivo aqui? É uma boa pergunta minha, porque assim, o que você quer que eu faça com esse dinheiro? Você quer que eu tenha maior TIR? Você quer que eu simplesmente aloque em ativos que me pagam dividendo e nunca mais vou precisar trabalhar? É uma excelente pergunta. Né? Você vê o nível aqui da análise de investimento quando ele pergunta o objetivo antes de dar a resposta de onde investir. Né? Porque dependendo do objetivo, do horizonte de investimento, com certeza, tudo isso muda o perfil ali de alocação. Como que vocês querem ganhar esse dinheiro? Com 6 bilhões de reais, eu acho que tem que ir dividendo. Daí você compra aí ação do Banco do Brasil, Vale, Petrobras, Eletrobras. Dividendo para não trabalhar mais. Hoje em dia você consegue montar uma carteirinha de boas ações brasileiras, por incrível que pareça, ganhando 10% ao ano de dividendos, mais uns fundos imobiliários aí que estão pagando isso também. Você vai ganhar 6 bilhões de reais, né? Porque o dólar está quase 6 praticamente. Você vai ganhar aí 600 milhões de reais por ano, dá uns 50 milhões de reais por mês, tá bom, né? Só não pode colocar em bet, porque senão você fica milionário. Você começa bilionário e vai terminar milionário. De ficar milionário. Isso não perder tudo, né? Vamos uma parte em dividendo, e se a gente for agora um pouquinho para ativo de risco, o que você está enxergando? Então queremos ter a TIR alta, né? Já que a gente tem tanto dividendo, já uma parte já sustenta. Eu acho que tem algumas oportunidades de ativismo no mercado brasileiro, que tem pouca gente que faz isso, e os que fizeram tiveram alguns bons retornos.
Então, fazer algumas oportunidades de ativismo, tanto com empresa listada, como nos fundos listados. Tem muita coisa descontada que às vezes é mal gerida, e que com esse cheque talvez você consiga uma posição importante de controle ou atrás do Thiago Tabaleia aqui da Faria Lima. Então esse é cheque grande, é para coisa importante. Ativismo é uma coisa que a gente vê muito lá fora e pouco aqui no Brasil. Exatamente. Você comentou também ali da empresa que é listada com um único dono, que também tem mais lá fora, o caso do Spotify, pouco aqui no Brasil. Como que você vê essa evolução do nosso mercado de capitais? Onde que a gente consegue chegar como eu acho que vai crescer cada vez mais o ativismo. Eu tenho visto já muito mais avançado do que era 5, 10 anos atrás. Ainda estamos muito abaixo do que a gente vê lá fora. Lá fora a gente vê brigas em companhias grandes. Você vê a Pfizer, um investidor ativista querendo dar uma chacoalhada na empresa. A Disney passou por uma dessa no passado. Até a Apple, as pessoas se esquecem, mas a Apple tinha lá o Carl Icahn, que é um grande investidor, e ele era um cara que pressionava para a criação da política de dividendos da Apple. E de fato foi criado, e desde então o múltiplo da Apple, não sei se por isso, mas eu acho que teve uma influência, multiplicou por 3. Você atrai um novo tipo de investidor, aquele investidor que busca dividendos, você tangibiliza a geração de caixa, que muitas vezes as pessoas não veem só aquele caixa crescendo, mas não sabem precificar um caixa dentro da empresa, ou precificam mal porque ficam com medo de que pode ter uma aquisição, que nem se falou lá do estudo de Harvard. Então, um dinheiro dentro da empresa às vezes vale menos porque as pessoas ficam com medo que uma empresa pode fazer um M&A destrutivo e já precificam dessa maneira. Então, eu acredito que vai ter cada vez mais ativismo nas empresas, nos ativos listados no Brasil, porque os que estão fazendo estão tendo boas tiers, e as estruturas societárias vão ficar cada vez mais fragmentadas. O Brasil, historicamente, tinha empresas com controladores, ainda tem. O Brasil tem muito mais empresas com controladores do que o resto do mundo, só que as famílias estão se fragmentando naturalmente, né? Então o pai tem 2, 3 filhos, daí depois terceira, quarta geração, e você vai ver o bloco de controle de várias dessas empresas é quase que uma corporation. E em algum momento eu acredito que essas empresas vão, vamos dizer assim, destruir esse bloco de controle. Cada um vai ficar com 0,5%, 1% da empresa, e cada um vai para um canto, e vai surgir algum investidor ativista que, se tiver alguma oportunidade de ativismo, ele vai botar a eficiência, ou pelo menos vai tentar botar a eficiência naquela empresa. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda não andou nem 5% do que a gente vê lá fora, mas a tendência é cada vez aumentar mais. Sensacional. E o que faz a nossa bolsa se valorizar, até em termos de múltiplo médio, né? O que a gente precisa fazer? Assim, as empresas brasileiras estão muito saudáveis. Você pega o balanço delas, está alto, tá muito bom. E só não é melhor porque as empresas pagaram muito dividendo, né? Esse ano as empresas têm pagado muito dividendo. Se não tivesse pagado dividendo, seria ainda mais sólido. Você pega as grandes empresas do Brasil, eu não vejo nenhuma assim com um problema de balanço. Petrobras saudável, Vale saudável, os bancos ultra saudáveis, Ambev, VEG, talvez as varejistas são um caso à parte, mas fora as varejistas são todas empresas muito saudáveis. Se a gente voltasse 10 anos atrás, a Vale estava com uma dívida imensa, a Petrobras então nem se fala. A situação mudou muito nos últimos 10 anos em termos de balanço e em termos de rentabilidade. As empresas fizeram a lição de casa para botar eficiência nas suas operações, cada uma da sua maneira, e hoje o ROI das empresas brasileiras é muito próximo do ROI das empresas americanas. E a gente não está no auge de ciclo de commodities que poderia justificar. Os preços das commodities estão na média ali, talvez até um pouquinho abaixo da média dos últimos 10 anos. Então as empresas brasileiras são muito eficientes. Então, você tem balanço sólido, eficiência e um relativo crescimento. O Brasil, 5 anos atrás, 7 anos atrás, estava na zona de rebaixamento de crescimento do mundo. A gente teve uma crise econômica lá em 2015 que tirou praticamente 10% do PIB do Brasil. E hoje o Brasil já está indo para o terceiro ano de crescimento de 3%, que é uma zona de Libertadores. Então a gente está na elite do G20 de crescimento. A gente perde para a China, Índia, Arábia Saudita, estamos ganhando de praticamente todos os países da Europa.
Então o Brasil Tem que manter em forma, né? Não pode machucar igual o Neymar. ele tem crescido e o lucro por ação Manter das a empresas consistência. tem que manter. E eu acho que tem motivos para manter. Principalmente o crescimento do agro da indústria de petróleo, que deve ser juntos aí 35%, 40% do PIB, que vai crescer bastante ao longo dos próximos 10 anos. Agora, o múltiplo das empresas brasileiras está abaixo da média. Por quê? A percepção de risco do investidor. E, na minha opinião, isso tem nome e sobrenome, é déficit fiscal. A gente tem uma situação fiscal no Brasil que não transmite confiança para o investidor. Inclusive para o investidor brasileiro. Cada vez mais o investidor brasileiro está investindo fora. Então, Porque o déficit ele implica em você fechar essa conta de alguma forma. Se não vem com gastos, vem com arrecadação. Se vem com imposto, o pessoal vai para fora. Porque essa conta vai ter que ser paga de alguma forma. E o investidor ele fica apreensivo. Vai ser pago como? Vai aumentar a tributação sobre mim? Vai ter inflação, impressão de dinheiro? Vai ser com emissão de dívida, que só posterga o problema? Então, esse tipo de situação naturalmente gera uma apreensão em qualquer investidor, seja brasileiro, seja estrangeiro. Enquanto isso não for endereçado, o múltiplo das empresas brasileiras vai seguir sendo quase que a metade do que poderia ser. Tiago, sensacional o papo. Estamos chegando aqui já na Suno. A gente falou sobre Fiagro, fundo imobiliário, formas diferentes de captação, sobre a tese de M&A da Suno e a importância do preço na avaliação, que você consegue fazer até um negócio na Argentina, na situação que eles estavam, pelo preço certo. Né? Todo ativo tem um preço certo. Todo ativo tem um preço. No caso de M&A, tem também uma coisa que tem que ser levada em consideração, que é o foco. Né? Teve um ativo que a gente adquiriu ao longo da nossa história que não foi necessariamente um mau negócio do ponto de vista de fluxo. Porém, em termos de energia, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito. Porque foco importa. Então, você tira a barriga do balcão, tira a atenção dos executivos, é tempo que está sendo colocado na M&A, são processos longos. 6 meses, 10 meses, 1 ano. Na verdade, no nosso caso, não foi nem o M&A em si, mas foi a operação depois. Então, tem coisas que se eu pudesse voltar no tempo eu não teria feito, não pelo retorno, mas porque minha energia pelo teria custo sido... de oportunidade e tempo, médio do dinheiro. Exatamente, isso é uma coisa que quem está olhando aí do outro lado da linha mais tem que uma levar equação. em consideração. Tiago, sensacional, muito obrigado pelo episódio. Valeu, prazer enorme estar com você. Esse foi o M&A de Old On. Se quiser deixar uma mensagem final para os investidores... Muito obrigado por estar aqui. A Link faz um trabalho incrível, acompanho desde o começo. E esse tipo de conteúdo é raro e não existe no Brasil, então eu recomendo que vocês continuem assistindo. M&A é um assunto que sempre vai ser quente e tem muita oportunidade de criação de valor para todo mundo, né? Para quem vende, para quem compra. No final do dia, se 1 mais 1 igual a 3... tem que se falar de M&A. E lá fora eu sinto que as pessoas são mais abertas, principalmente no mercado americano, mas o Brasil está se abrindo cada vez mais a figura do M&A para poder consolidar a indústria, para poder ter sinergias e assim ter no final do dia um lucro por ação maior no final. Foi boa aula? Demais. Já estão com a carteira montada aí para alocar? Estamos com ideia aqui já. Boa, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu.